encontrou em Stuttgart, na Alemanha, onde eu estava também com o Shripad Shloki Maharaj, e Shripad Maharaj estava falando Harikatha para os devotos alemães. And I always remember when we were on Navadvip Parikrama one year with Srila Gurudev, we were coming back from the Parikrama to the Devananda Gaudiya Math, and Shripad Bhan Maharaj was walking in front of me, and Srila Gurudev was driving his car all the way back. So I was amazed at his austere determination to continue the walk Parikrama. Lembro de uma situação também muito incrível, que foi no Navadvipa Parikrama. Um dia estávamos lá com o Srila Gurudeva, e aí a Parikrama ainda era na Devananda Gaudiya Math, estávamos voltando para a Devananda Gaudiya Math, e depois do Parikrama todos geralmente ficam muito cansados. E aí no caminho da volta, Srila Gurudeva, que estava voltando de carro, ele parou, Shripad Bhan Maharaj estava andando na minha frente, e eu vi que Gurudeva ofereceu uma carona no carro dele para Shripad Bhan Maharaj. Mas Shripad Bhan Maharaj disse assim, não, obrigado, eu vou andando. Então ele recusou aquela oferta de carona e resolveu voltar andando. Então eu fiquei muito admirado com essa determinação dele de tanta austeridade em fazer o Parikrama. So I'm very glad the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Radha and Krishna and Gauranitai have arranged for us to come together at the same time, the same place, and I look forward to hearing his Harikatha just like you, and you should feel very blessed that you have such an excellent spiritual guide in your life. Então eu me sinto muito afortunado, muito abençoado que Radha e Krishna, Gaura e Nitai fizeram esse arranjo, a gente está aqui ao mesmo tempo junto, e eu estou muito, com muita avidez também de ouvir o Harikatha de Shripad Bhan Maharaj como vocês. Então vocês são muito afortunados de ter um mestre espiritual tão maravilhoso nesse patamar. Thank you very much. Muito obrigado. Que horas são? 8 hours 15. Gurachandraya Radhikāvai Tadāle Krishnāya Krishna Bhaktāya Tadabhaktāya Namo Vancha Kalpadruvasya Kripa Sindhu Evacha Patitānaṁ Pāvanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Jayatang Surakurpangur Mama Manda Mate Gate Matsarvasha Padam Sri Radha Madana Dibboda Vindarana Kalpadramada Simharatnagara Simhastanastu Sri Sri Radha Srila Govinda Dibbo Prishthal Bhusedvamanu Smarami Sriman Rasarasarambi Vangsi Vadatarasthita Karsana Venu Sanair Gopi Gopinatha Sristo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma. Nektarila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Shri Bhakti Vedanta Sravaman Goswami Maharaj and Nektarila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Sri Narayan Goswami Maharaj simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nektarila Pravishtam Vishnu Pad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Bhakti Rakashidhar Goswami Maharaj Bhakti Puri Goswami Maharaj Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj and Param Padvasi Bhaktivedanta Bhagavad Maharaj and all senior devotees and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, minhas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityananda Pravishta Vishnupada, Shila Bhaktivedanta Shila Vaman Goswami Maharaj e a Nityananda Pravishta Vishnupada Shila Bhaktivedanta Shila Narayan Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Nityananda Pravishta Vishnupada Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Param Pujaniya Shripad Avadut Maharaj. E minhas reverências a todos os devotos sêneres, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Minhas reverências. So by the causeless mercy of Guru Gauranga, Nityananda Prabhu and Lord Nrsimhadev, I will try to preach all over the world as my best. Então, pela misericórdia sem causa de Guru, Gauranga, Nityananda Prabhu, Nrsimhadeva, né? Eu estou tentando pregar pelo mundo inteiro, dando o meu melhor para tentar pregar no mundo inteiro. After little bit Bengal Prachar, then I finally arrived in Brazil, Rio de Janeiro. Depois de pregar um pouco na Bengala Prachar, eu finalmente cheguei aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Because you have so much love and affection, for this regard I have come. Vocês têm muito amor e carinho, por isso que eu vim. When Krishna met with gopis in Kurukshetra, that time Krishna also quoted one verse and glorified the gopis. Quando Krishna se encontrou com as gopis em Kurukshetra, Krishna falou um verso glorificando as gopis. Mai bhakti bhutanam amrityata kalpagye dishtvasanam jat asit bhavatinam madapana. Krishna told to the gopis, why have I come here in Kurukshetra? Krishna explicou para as gopis o porquê dele ter ido até Kurukshetra. Because actually you brought me with you the rope of love and affection. Krishna disse às gopis, na verdade, foram vocês que me trouxeram até aqui, porque vocês me puxaram com a corda do amor de vocês. Because your love and affection automatically bring me in this place. O amor e a afeição que vocês têm por mim automaticamente me fez vir até aqui. Everybody love me because I am Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Krishna disse, todos me amam, afinal eu sou Deus, a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan. Because this is the nature of all the living entities, to love and affection, their love and affection with me.
Krishna disse, na verdade é a natureza de todos os seres vivos terem amor e carinho por mim. But you are not the Jiva Tattva. Actually, you are my eternal associate. That's called Nitya Parikar. Krishna disse a elas, vocês não são Jiva Tattva, almas comuns, vocês são minhas associadas eternas, Nitya Parikaras. And your love and affection with me, that's eternal and transcendental. E o amor e a afeição que vocês têm por mim é eterno e transcendental. And in your heart, one thing, always you are thinking, I belong to you. E vocês sempre têm um certo amor no coração de vocês. Vocês sempre pensam que eu pertenço a vocês. So for this regard, use this word, Bhavatinam Madhapanam. Por isso que no verso Krishna usou essa palavra, Bhavatinam Madhapanam. Madhapanam means that you are belongs to me or I belongs to you. Então Madhapanam significa o quê, né? Eu pertenço a você ou você pertence a mim. Here Krishna explained the two kinds of love and affection. Aqui Krishna está explicando que existem dois tipos de amor e carinho. One is called I belongs to you or you belongs to me. Então se você sente eu pertenço a você, é diferente de você sentir que você me pertence. These things also depend on their mamata, possessiveness towards Krishna. Isso tem a ver com as diferentes mamatas, possessividades que as gopis têm em relação a Krishna. That Sanskrit word became Madhyatta Bhav and is called Tadyatta Bhav. A palavra em sânscrito é Madhyata Bhav e Tadvaita Bhav. Madhyatta Bhav means who belongs to me. Tadyatta Bhav means I belongs to him. Madhyata Bhav significa que você me pertence, você pertence a mim. E Tadvaita Bhav significa eu pertenço a ele. Understand? Entenderam? As like wife says, my husband, Então a esposa ela diz assim, o meu marido, or husband says, my wife. e o marido diz, minha mulher, minha esposa. What is the high class love and affection that only he belongs to me? Mas quando o amor e carinho é muito elevado, o sentimento que existe é assim, ele pertence a mim. He belongs to me. That means I have so much love and affection with me. Ele pertence a mim, significa que eu tenho muito amor e carinho por ele. That means Mother Jasoda says, baby Krishna belongs to me. Mãe de Yashoda, por exemplo, ela diz que o meu filho Krishna, ele me pertence. Where he belongs to me, there's so much deep love and affection. Então, quando a possessividade é nesse sentido de que ele é meu, isso indica um amor e carinho muito elevado, muito elevado. Where is the I belongs to him, that love and affection, little bit, less, not so much deep love and affection. Mas se o amor é que assim, eu pertenço a ele, nesse caso o amor e carinho não é tão profundo, não é tão elevado, tão grande, é menor. So in this way, Krishna told to the gopis, your love and affection with me is very deep and high level. So for this regard, you brought me, so I have come here. Então Krishna disse, para as gopis, o amor e carinho que vocês têm por mim é muito elevado, muito profundo. Por isso que vocês me trouxeram até aqui e eu vim aqui. There is the Tadyatta Bhav and Madhyatta Bhav. Chandravalis in their heart, Chandravalis and their heart. That is called Tadyatta Bhav. Srimati Radhikas and others, they are called Madhyatta Bhav. Chandrava e suas amigas, elas possuem esse humor de Tadvaita Bhav, que significa que elas se sentem pertencidas por Krishna. Já Srimati Radhika e suas amigas, elas pensam Madhyaita Bhav, ou seja, Krishna é meu. That means he is mine.
that love and affection is very deep and also mat sneha. That is, your love and affection is very strong. Então, ela, Shrimati Radhika, ela tem esse amor de Madhu Sneha, que é um amor e carinho muito forte. E elas têm esse Madhaita Bhava, Krishna é meu. So this mamata again depends on two things. One is called Madhusneha, another is called Gitasneha. E esse Mamata, essa possessividade, pode ser de dois tipos. Madhu Sneha, como mel, e Grita Sneha, como ghee. Madhusneha means love and affection as like honey. Madhu Sneha é esse amor e carinho que é como mel. Or Gitasneha means love and affection as like ghee. Grita Sneha é o amor e carinho que é como ghee. What do you prefer? Do you like to take ghee or you would like to take honey? Vocês gostam mais de mel ou de ghee? O que vocês preferem? Honey. Preferem mel ou ghee? Because honey, that means madhu, has spontaneous and sweet and everything inside there. Então o mel, né, madhu, tem já por si mesmo, já tem uma doçura, um sabor próprio. And without mixing anything, spontaneous giving so much taste and sweetness, everything is coming. Então o mel você não precisa misturar nada para ele já ser muito gostoso e ter um sabor maravilhoso. Or ghee, if you licking the ghee, have no get so much taste. Mas se você experimentar lamber um pouco de ghee, você vai ver que não é muito saboroso, não tem muito sabor. Ghee have need some other thing. If other thing mixed with ghee, then taste will come. Para o ghee ter um sabor, você precisa misturar outros ingredientes no ghee para poder realçar esse sabor. You understand? Vocês entendem? If you want to lick the ghee, put some different kinds of ingredients. Para você experimentar lamber um pouco de ghee, você tem que misturar alguns ingredientes no ghee. You have to put some lemon juice, little bit, a few drops of lemon. Bote algumas gotinhas de limão, Then give some little bit salt, sugar, um pouquinho de sal de açúcar, camphor, cânfora, and black, what is called? Black pepper. pimenta negra um pouquinho. Then they mix and lick, then taste will come. Aí se você misturar isso e lamber o ghee, você vai sentir um sabor. Or honey, without putting any kinds of ingredients, automatically the taste will come. Já o mel, sem nem misturar com nenhum ingrediente, você na hora sente um gosto muito maravilhoso. So for this regard, Madhusneha is higher than Gitasneha. Por isso que Madhu Sneha, esse amor e afeto que é como mel, é mais elevado que Grita Sneha, o amor e afeto que é como o ghee. So Gitasneha, love and affection as the ghee in the heart of Chandravali. Quem tem esse Grita Sneha, o amor e carinho como o ghee? Chandravali. Or Madhusneha in the heart of Srimati Radhika. Madhu Sneha, quem tem esse amor que é como mel? Shrimati Radhika, tem isso em seu coração. So you can decide which way you will go. Então vocês podem escolher qual caminho vocês querem seguir. You go Chandravali side or you can go Srimati Radhika side. Caminho de Chandravali ou de Shrimati Radhika? Because Krishna explained this, because I am saying this word, specific word, Krishna used Bhavatinam Madapana. Estou falando tudo isso para explicar esse termo que Krishna usa nesse verso. Ele diz Bhavatinam Madapana. So, love is very essential in the heart of all the living entities. O amor é algo essencial no coração de todos os seres vivos. But we discuss this love, material love and transcendental love. E a gente discute o amor material e o amor transcendental. Material love, actually, that is the cause of the distress and unhappiness. Então, o amor material, ele na verdade só causa tristeza e sofrimento. Externally, we are looking very happy with love and affection, but
finally will get distress and unhappiness. Então, com o amor material, externamente, até parece que tem muito amor e felicidade, mas na verdade, no fim, a gente só tem tristeza e sofrimento. Yeah. A transcendental love, that is called aprakita prema, yeah, that is eternally giving so much pleasure and happiness will come. Já o amor transcendental, a Prakrita Prema, ele concede felicidade e bem-aventurança eternos. Actual material love, jada prema, that is called sense gratification. Na verdade, o amor material, Jara Prema, é apenas desfrute dos sentidos materiais. So for this regard, explain Atmendra Prativancha Tarivalikam, Krishnendra Prativancha Dhari Premanam. Where their own sense gratification, that is called lust. Or where the only exclusive pleasure for Krishna's sense gratification, that is called the transcendental love. Por isso que essa definição de que quando a gente faz algo para satisfazer os nossos próprios sentidos, isso é luxúria. Mas quando a gente faz algo para satisfazer os sentidos de Krishna, isso é prema, o amor divino. For this regard, Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita very clearly explained the transcendental love actual not manifest in this material world. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ele explica no Chaitanya Charitamrita que na verdade esse amor verdadeiro, o amor transcendental, ele não existe, ele não se manifesta neste mundo. Because this transcendental love is very, very rare. Porque esse mundo transcendental é algo extremamente raro. Jano jammu nodohe niluke na hoy. Jano jammu nodohe. Jammu nodohe means one kind of gold, very expensive gold. That gold is not manifest in this material world. Então ele fala sobre esse Jambonada Hem, que significa um tipo de ouro que é muitíssimo caro. E ele na verdade não existe, não se manifesta neste mundo material, esse tipo de ouro muito raro. Give an example, in the top of the Himalayas, there are one jamun trees are there. O exemplo dado é o seguinte, que existe no topo dos Himalaias tem uma árvore de jamelão. And one river also flowing under the jamun tree. E existe um rio que flui ao lado dessa árvore de jamelão. When the jamun fruits ripen and falling down on the shore shore of the river, Quando esse jamelão, essa fruta, banks of the river, amadurece e cai às margens do rio, and they touch the sand of the river, then they transfer in gold. That gold is called Jammu Nadahe. imediatamente quando esse fruto do jamelão dessa árvore, esses frutos caem e tocam a areia nas margens desse rio, ele imediatamente se transforma num ouro. Isso é esse Jambonada Hem, esse ouro desse rio, dessa árvore de jamelão. That Jammu Nadahe, Hem means gold, and actual going to Sarga Loka. When the demigod, they used to come and they take and going back to heaven, Sarga Loka. Então esse ouro, Rema significa ouro, esse ouro, ele é imediatamente levado pelos semideuses para a Swarga Loka, então ele não fica neste mundo. So for this regard, Krishnadas Kaviraj Goswami explained the transcendental prema not manifest in this material world. Por isso que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz que o amor transcendental não se manifesta neste mundo material. For this, use this word niloke nahoy. Niloke means in this material world, not manifest. Então ele diz Nriloke Nahoy, ou seja, Nrilok, nesse mundo material, não há este amor divino, não existe. If sadhak performs bhajan and sadhan, shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, mantra, nishta, ruchi, asakti, bhav. Quando um sadhaka, um praticante, ele vai fazendo o seu bhajana sadhana na sua prática espiritual, ele vai passar por todos os níveis de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha, Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, até chegar a Bhava.
When sadhak will come in the stage of bhavadasha, then that time almost praying to manifest in his heart, but the praying cannot, his body cannot tolerate the praying. Nesse estágio de bhava, prema está quase se manifestando no corpo, né, no coração dele. Só não se manifestando no coração dele, mas o corpo desse sadhaka não tem como aguentar, tolerar prema. For this regard, Shastra is saying, not possible. Manifest the prema in the heart of the sadhaka. Então as escrituras dizem que não é possível para um sadhaka neste mundo que prema se manifeste no seu coração, porque o corpo não toleraria. You understand? Vocês entendem? Yeah. Some people also given the milk of the, what is it called? Tigers. Tiger. Cannot keep in what is it? Clay or pot. Tem pessoas que usam uma comparação, um exemplo para entender isso, que é exemplo do leite de uma tigresa. Então a tigresa, tigre fêmea, o leite da tigresa é dito que ele não pode ficar dentro de um pote de barro. Barro, clay. De um pote de cerâmica, não tem como reter um leite de uma tigresa. In the same way, the prem, transcendental love, prem, cannot manifest in this material body, not possible. Da mesma forma, esse prema transcendental não tem como ficar nesse corpo material, não é possível. So, but if you do bhajan and sadhana, then slowly, your body will become what is called? Ready. No. Transcendental, your body will manifest. Mas então, fazendo bhajana e sadhana pouco a pouco, esse seu corpo transcendental vai se manifestar. Yeah. Given that is called tadatma bhavika. O que vai acontecer com você é que seu corpo vai ficar tadatma. Tadatma means if you iron rod cannot burn anything, but same iron rod. No fogo, o ferro vai ficar com a qualidade do fogo. E aí você vai ficar vermelho, incandescente, laranja. E se você colocar esse ferro em qualquer local, ele vai poder queimar. Então isso significa tadatma, com a potência do Senhor. So in this way, performing bhajan and sadhana, then your body will come aprakita bhavika. Então fazendo bhajana e sadhana, o seu corpo vai ficar tadatma, transcendental. Com a potência do Senhor, com a potência do Senhor. Then your material body will be destroyed and attain the siddha, chitta concept. E o seu corpo material será destruído e você irá alcançar o seu Chitta Deha, o seu corpo transcendental. But how will get there? There are long processes. Mas para poder chegar nisso aí, exige um processo muito longo. That is called sadhana. Que é o processo da prática espiritual, sadhana. Sadhana vina saddha vastu prapti nahi hai. Without sadhana, no one can attain to his transcendental goal. Não dá para alcançar a meta transcendental, sadhya, sem praticar o sadhana. So for this reason, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami Pad and Raghunath Das Goswami and Rupa Goswami how an ordinary sadhaka practice bhajan and sadhana. Por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele explicou em detalhes para Srila Sanatana Goswami Pada, Srila Rupa Goswami, né, Srila Raghunath Das Goswami, como fazer o processo de sadhana em detalhes, passo a passo. First, let's go Saranagati, surrender, lotus feet of Guru. Primeiro a pessoa tem que se render, Sharanagati, se render aos pés de lótus do Guru. Without Saranagati surrender, no one can enter in his spiritual life. Sem a rendição, ninguém pode nem ao menos entrar na vida espiritual. Saranga Saranagati Vive Jahar Tahara Prarthana Sune. The son of Nanda Maharaj, Krishna, he will be listening our prayers when we will absolutely surrender to the feet of Guru. Then he will be listening our prayer. O filho de Nanda Maharaj Krishna, Deus,
Ele só vai ouvir nossas orações, nossas preces, quando a gente se render completamente aos pés de lótus do Guru. Aí sim ele irá ouvir nossas orações. So there are the 6 limbs of Saranagati. Existem 6 práticas que consistem a rendição. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakhisate vissasu guttite varunam tatha atmanikhyappa karpanne saravida saranagati. Anukullasa sankalpa, which are favorable for bhakti, we have to accept. Those who are unfavorable bhakti have to reject. Devemos sempre aceitar tudo que é favorável a Bhakti, anukular essa sankalpa, e rejeitar tudo que é desfavorável para a vida devocional. Rakhisati vissasu, have faith. Krishna is my protector and Krishna is my maintainer. Guttite varunam tatha. Devemos ter essa fé firme de que Krishna é meu mantenedor, Krishna é meu protetor. And Atma Nikhyapa Karpan. Atma Nikhyapa means we have offered to your heart, soul, Lord Spirit of Guru and Krishna, and Karpana always will be very humble. Atmanikyepa significa você oferecer o seu coração, a sua alma aos pés de lótus de Guru e Krishna. E Karpanya significa que você é sempre muito humilde. And after Saranagati, then you will be entered in Suddha Bhakti. That is the spiritual life. Após a rendição, aí sim você vai entrar em Shuddha Bhakti, que é a vida devocional, a vida espiritual. And for this Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Sarva dharman parityajya mamikam saranam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshami ma shuchi. Sarva dharman parityajya, giving up all kinds of dharma and absolutely surrender to me. And don't worry, I will destroy all your sinful activity from your heart and you attain my abode. Por isso que Krishna disse na Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja, né? Abandone todos os outros tipos de deveres, de dharmas, e apenas se renda completamente a mim. Não se preocupe, eu vou livrar você de todas as reações pecaminosas. In this way, you will free from and all kinds of material and activities. Assim você vai se libertar de todas as atividades materiais e me alcançará. And then you will be able to qualify to get the mukti liberation. E aí você vai ser qualificado para obter mukti, liberação. And here mukti means Yamati Shuddha Prem Bhakti. No caso aqui, mukti, liberação, significa obter Shuddha Prema, né? Esse amor puro, Bhakti. So for this regard, our Vishwanath Chakravarti Pad explained when Bhagavad Gita finished, then Srimad Bhagavad started. Por isso que Srila Vishwanatha Chakravarti Pada ele explica que onde termina o Bhagavad Gita é onde começa o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavad Gita discourses about Saranagati. And Srimad Bhagavatam discourses about how to attain Krishna Prem. Bhagavad Gita fala sobre como se render. O Srimad Bhagavatam fala sobre como alcançar Shuddha Prema, esse amor puro, quer seja em Dasya, Sakya, Vatsalya ou Madhurya. And especially how Brajavasis, Suvarna Siddham, Nanda, Jasoda, Gopi, Sadhi, Sadhu, Krishna, with their divine love and affection. Especialmente como os Vrajavasis, né? Subal, Shuddham, Nanda, Jashoda, Radha, Lalita, Vishaka, como eles servem a Krishna com seu amor e carinho. Because when you do bhajan and sadhana, first you determine your goal. Ao praticarmos bhajana e sadhana na nossa vida espiritual, primeiramente devemos estabelecer nossa meta. If you don't know what is your goal, you cannot develop your bhajan and sadhana. Sem saber se firmar qual é a sua meta, não dá para você praticar a sua vida espiritual, sua bhajana e sadhana. So what is our goal? How to attain Radha Darshan, essence of Srimati Radhika. Nossa meta, qual é a nossa meta? Como obter Radha Darshan, ser uma serva dos pés de lótus de Srimati Radhika. Srila Gurudev, through Srinarayan Goswami Maharaj, most of the time explained, first you determine, still, how to attain your perfection goal. That is called Radha Darshan, the maidservant of Srimati Radhika.
Shri Gurudeva, Shri Narayana Goswami Maharaj falou: primeiro devemos estabelecer, firmar qual é a nossa meta, nosso objetivo. É o que irá Dasya, nos tornar uma serva dos pés de lótus de Shrimati Radhika. Yeah? So in this way do sadhana, shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anarthavritti, nishta, ruchi, asakti, bhava and prema. Dessa forma devemos praticar nosso bhajana e sadhana, passando por todos os estágios de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha-nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti e Bhava, até chegar a Prema. Yeah? Which time is what is the time now? Que horas são agora? Huh? 10 to 9. Huh? 10 to 9. 10 to 9. Not too much time. So we do arati, then take prasad, take rest. Huh? Então não quero tomar muito tempo hoje, né? Eu faço um arati, também prasada e descansem. My travel duration even more than 26 hours or 27 hours. Eu tô viajando faz 26 ou 27 horas. So maybe tomorrow will be more Hari Katha. Because Hari Katha is our life and soul. Então amanhã a gente fala mais de Harikatha, porque Harikatha é a nossa vida, a nossa alma. Every life we ate everything. Em todas as vidas a gente comeu de montão. And we did 4 things. E fizemos as 4 atividades. What are the 4 things? Quais são elas? Eating, sleeping, defending and mating. Comer, dormir, se acasalar, se defender. But never we absorb in Shuddha Bhakti. Mas em nenhuma vida a gente se absorveu em Shuddha Bhakti, na devoção pura. This life we have to try how to absorb in Shuddha Bhakti. Mas nessa vida você tem que tentar se absorver em Shuddha Bhakti, na devoção pura. Because without Bhakti you will never deliver from this material world. Sem Bhakti você nunca vai se libertar deste mundo material. No sadhati mang yogam no sankadama uddhava no saddhastapos tyago yatha bhakti mama varjita. Krishna says to Arjuna, hey Uddhava, Krishna disse a Uddhava, in Srimad Bhagavatam 11th canto, no 11º canto do Srimad Bhagavatam, by the performance karma, gyan, yoga, tapasa, no one can achieve Punya. Krishna diz, não dá para me alcançar pela prática de karma, jnana yoga, nem tapasya. Only one who performs Shuddha Bhakti, that means Hari Katha, Sravan. Hari Katha Sravanam. Só a pessoa que pratica Shuddha Bhakti, ou seja, quem ouve Harikatha. Only this Katha, that means Bhakti, you can attain to Lord. Apenas por Bhakti, por Harikatha, é que dá para se alcançar verdadeiramente a Deus. Listen to Hari Katha means that is called Bhakti. Ouvir Harikatha, isso é Bhakti. So it says this Adu Hari Katha Sravanam. Então, no começo, a gente deve ouvir Harikatha. There are 9 limbs of Bhakti. First is that Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Parchanam, Bandhanam, Dasya Sakatmani Vedanam. Idhi Pumsarpita Vishnu, Bhaktischet Navalakshana. Prahlad Maharaj says there are 9 limbs of Bhakti. Como Prahlada Maharaj disse, existem 9 práticas de Bhakti, 9 membros de Bhakti. Começando por Shravana, ouvir Harikatha. So first limbs of Bhakti, that is called Hari Katha Sravana. A primeira prática de Bhakti é Shravanatya Bhakti, você ouvir as glórias do Senhor Supremo. If you not listen to Hari Katha, Bhakti Devi will not manifest in your heart. Se você não ouvir Harikatha, Bhakti Devi não vai se manifestar no seu coração. It's strange. Hari Katha is the food of our soul. Harikatha é muito importante. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que Harikatha é a comida para nossa alma, o alimento da alma. We are giving many kinds of food for this body. A gente alimenta o corpo de várias formas. Dá esse alimento, o alimento para sua alma. He is traveling around the world, America, everywhere. 3 years old age. How old are you? 76 years old. He travels around the world. And he is distributing the food for soul. Vejam,
Srivada Avaduta Maharaj, ele viaja o mundo inteiro, né, constantemente sem parar, até agora numa idade avançada, ele tem quantos? 76 anos, né, ele vai nos Estados Unidos, vai sem parar, distribuindo alimento para a alma das pessoas. Harikata. And he has so much love and affection with me. When I used to go America, and especially ma'am, he also met with me and giving Harikatha. Então ele tem muito carinho e amor por mim. Quando a gente se encontrou também nos Estados Unidos, em Houston, né, a gente se encontrou, ele deu Harikatha. Because our scriptures explain, Srimad Bhagavatam says, Mahat Vicharam Rinan Vrinan Dina Chetasan. Those who are the pure devotee of Lord, they are traveling around the world and giving the food for the soul, distribute the food for soul. Então, as escrituras dizem, né, que os devotos puros do Senhor, os devotos do Senhor, eles ficam viajando, distribuindo alimento para a alma das pessoas. Mahante Svabh Ei Tarite Pamar Nija Karja Nahi Prabhu Jan Parvar. Those are Mahant, pure devotee of God. They travel around the world to giving the food for the soul. Os devotos, Food for your soul. os devotos puros do Senhor viajam exatamente para distribuir o alimento para a alma das pessoas, o alimento para a sua alma. They have no own interest. Um sadhu, um devoto puro, quando viaja, ele não faz. How the living entities get the fruits or food for soul. Ele não tem nenhum interesse próprio quando ele fica viajando sem parar. Na verdade, o único interesse dele é alimentar a alma das pessoas. So you are very lucky to take the food and fruits for soul. Então vocês são muito afortunados porque vocês estão tendo a oportunidade de receber esse alimento para a alma de vocês. Food for body you will get according to your previous fruitive action. You will get how much you will get. De acordo com o seu karma, com as suas atividades passadas, comida, alimento para o seu corpo, você vai obter nessa vida. De acordo com o seu karma, você vai obter a comida dessa vida. You understand or not? Vocês entendem? And according to your previous fruitive action karma, you will get everything. Na verdade, tudo que a gente obtém nessa vida é resultado das nossas ações prévias do karma. Today we will eat food or not? This has been written on your forehead. Até mesmo o fato se você vai comer hoje ou não, isso já está determinado na sua testa, está escrito na sua testa. É o fruto do seu karma, que já está predestinado. Because according to your karma, fruitive action, material food automatically comes. De acordo com o seu karma, você automaticamente vai obter a comida material, os alimentos, se você vai comer ou não, tudo isso está predestinado pelo karma. The python not working. Por exemplo, tem uma cobra chamada piton, é um tipo de cobra que ela nem se mexe, ela não se mexe, não vai caçar. Also getting food. Ela não caça, mas mesmo assim ela consegue alimento. This is true. É verdade ou não? The birds, they are not doing any job, also getting food. Os pássaros tampouco trabalham, mas eles também conseguem comida e alimento. This is true. Não é verdade? Because everything will get, material things will get according to your previous fruitive action. Todas as coisas materiais vocês obtêm de acordo com suas reações das atividades passadas. Wife, children, husband, house, money, everything will get according to your previous fruitive action. Marido, filhos, casa, esposa, dinheiro, tudo você vai obter de acordo com os frutos da sua vida passada. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur quoted one verse, Purbajita Gachita Dhanam, Purbajita Gachitam Karma, Purbam Gachitam Vidya, Purbam Dhavati Dhavati. Then according to your previous karma, everything is coming towards you. As like horse galloping, in the same way all the fruits of action galloping towards you. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur citou esse verso que diz que os frutos das nossas atividades, nossas reações, né, eles vêm galopando como cavalos galopantes em direção a nós nesta vida para conceder os seus resultados. Do you understand or not? Vocês entendem isso? But Suddha Bhakti Harikatha, this is not coming according to your
spiritual action. It is coming from by the causeless mercy of Guru and Krishna. Mas Sadhusanga Harikata, isso não vem até você nessa vida por causa de resultado do seu karma anterior, não. Isso vem pela misericórdia sem causa de Guru e Krishna. Because I want to speak this word, food for body is coming according to your previous spiritual action. Or food for soul coming from the mercy of Guru and Krishna. Então eu queria falar para vocês o seguinte: o alimento que você recebe nessa vida, o alimento físico para o seu corpo, ele vai vir até você determinado pelos seus karmas passados. Já o alimento para sua alma, né, que é o Harikata, isso vem apenas pela misericórdia sem causa de Guru e Krishna. Conditioned soul, they don't want to take the food for soul. A alma condicionada não quer aceitar esse alimento para a alma. Conditioned soul, they want food for body. A alma condicionada só quer saber do alimento para o corpo, comida. But even also food for your body, you'll get according your previous spiritual action. Mas esse alimento para o corpo, até mesmo tudo que você come, está predeterminado pelas suas ações passadas. One person, he is going to his, what is called, father-in-law's house, you know? Então havia uma pessoa que estava indo visitar o seu sogro. Understand? Because according to the tradition of India, father-in-law's house means so many kinds of preparation, they are feeding their, what is called? Son. Na cultura indiana, o que acontece? Quando o genro visita a casa dos seus sogros, ele é muitíssimo bem tratado, com muitos tipos de preparações, de comida, tudo do bom e do melhor. So that means the son-in-law, he is going in the house of father-in-law. Então o genro foi visitar o seu sogro. So on the way, one old lady, she was taking some sand on his pot and filling and throwing down. E no caminho tinha uma senhora, muito velhinha já, que ela tinha um pote, ela ficava enchendo esse pote de areia, aí depois ela tacava a areia fora e voltava a encher o pote. Then son-in-law asked the old lady, what you are doing? Então esse genro, esse homem, perguntou a essa senhora, o que você está fazendo? Then old lady, she told, and measurement, you will take food in your house of father-in-law or not? Aí a senhora disse, eu estou aqui medindo, avaliando se você irá comer na casa do seu sogro ou não. That time, son-in-law, he told, yes, my father-in-law is calling to me. So they must prepare many kinds of preparation for me. So I have to take. E aí o genro, ele falou, esse homem disse, bom, meu sogro está me chamando para ir na casa dele, com certeza imagino que vai ter muita preparação, muita comida, e claro, eu tenho que aceitar esse convite, né, aceitar todo esse almoço, essa comida. But the old lady, she told, now in measurement in my pot, looking, today you will not get any food in the house of your father-in-law. E aí, mas essa senhora disse, mas estou aqui avaliando, medindo com o meu pote, e vejo que hoje você não irá comer nada na casa do seu sogro. Then my son-in-law told, how possible? Aí o genro falou, esse homem disse, como é possível? I know my father-in-law, mother-in-law, and my wife is there. My brother-in-law is there. All they are prepared many kinds of preparation. So many times they called me. We telephone, please come. Today's auspicious day, take food in our house. E aí esse homem disse, mas como é possível? Porque né, eu sei que eles estão né, me esperando, aptos para que eu vá, me chamaram várias vezes, meu sogro está lá, minha sogra, meu cunhado, né, minha esposa vai estar lá também. E eles com certeza cozinharam várias preparações, eles estavam me chamando, insistindo para que eu fosse lá hoje, dizendo que era um dia muito auspicioso, que eu tinha que ir lá tomar praçada. But old lady, she told, no, today I measurement.
today you will not eat any food and from the house of your father. Mas a senhora disse, não, mas eu tô aqui medindo, estou avaliando que hoje você não irá comer nada na casa do seu sogro. That time son told, no, your teacher will not correct. Impossible. E aí esse genro, né, o homem disse, não, impossível, seus cálculos estão errados, é impossível o que você está dizendo. Then already told, when you return back your father-in-law's house, you have to meet with me. E aí a senhora falou, então tá bom, quando você estiver voltando da casa do seu sogro, passa aqui de novo e me fala como foi. And in this way, son-in-law arrived at his father-in-law's house. E aí então o genro, esse homem, chegou na casa do seu sogro. And though they prepare many kinds of preparation for him, De fato, haviam cozinhado muitas preparações para ele. and they put many kinds of preparation, food and rice, everything, a big plate. E eles tinham feito um prato bem grande com todas as preparações, o arroz, tudo. And the food plate coming and put on the table. E aí botaram um prato bem em cima da mesa. And his mother-in-law, with love and affection, putting one food preparation in the plate. E aí a sogra, com muito carinho, muito amor, estava servindo, né, o prato dele com um pouquinho de cada preparação. Then, son-in-law, he is smiling. E aí o genro, esse homem, começou a sorrir. The old lady told me, today I will not get any food. How possible? Look. Aquela senhora disse que eu não ia conseguir comer nada hoje. Olha só, olha como é que ela estava enganada. Olha aqui, toda a comida na minha frente, vou comer. So son-in-law just taking some food and trying to eat. Então ele começou a pegar a comida e estava prestes a colocar na boca. And in the meantime, his brother-in-law E aí nesse ínterim, o seu cunhado and told to him, why are you smiling? falou para ele, por que você está sorrindo? What is our fault? O que a gente fez de errado? No, I'm not smiling. Not you have no fault. E aí o homem disse, não, eu não estou sorrindo, não, vocês não fizeram nada de errado. Now maybe we have some faults. E aí So o for cunhado, this regard, you are smiling. então, o cunhado insistiu, a gente deve ter feito alguma coisa de errado, né? Por isso que você está rindo. You understand? Vocês He entenderam? is going to eat. Then his brother-in-law start to argument. Why you are smiling? Então veja só, ele estava prestes a comer e o cunhado dele começou uma discussão de por que ele estava rindo. Actually, he is smiling, remembering the old lady told that today you cannot get any food. You cannot eat any food. Na verdade, por que ele Just realmente... I am now going to eat. So maybe his calculation not perfect. Por que o homem estava rindo, sorrindo? Sorria porque ele estava se lembrando daquela senhora. Porque ele pensou, a senhora disse que com os cálculos dela, ela disse que eu não ia comer nada. Mas olha só, eu estou aqui prestes a comer. Então eu acho que os cálculos dela estavam errados. Então por isso ele estava sorrindo. And now brother-in-law forced to him, tell to me, why are you smiling? E aí o cunhado insistia para dizer por que ele estava sorrindo. What is my fault? What is your fault? You O are smiling. que a gente fez de errado para você estar rindo com esse sorriso na cara? He told, no, you have no fault. I am smiling another thing. I am smiling for another thing. Mas o homem, o genro, tentou desconversar. Não, eu tô sorrindo por outra coisa. Vocês não fizeram nada de errado, imagina. Now go to also argument, quarreling. E aí começou uma discussão, um bate-boca. Then all the food and plate and complete left. E aí o que aconteceu nesse bate-boca? O prato com todas as preparações da comida toda caiu no chão. Then both of them Virou e caiu no chão. fighting for each other. O prato virou e caiu no chão e o genro e o cunhado continuaram o bate-boca. This is your fault. This is called your fault. Culpa sua, culpa sua. Then he left the house of father-in-law. No, I cannot eat anything now. E aí o genro foi embora da casa do sogro e falou, não consigo comer nada na tua casa. E foi embora. You understand? Entenderam? Then he met with the old lady. Well, you are true. Today you not.
anything in my forehead. E aí ele se encontrou com aquela senhora no caminho da volta e falou assim, realmente, você estava certo, não estava escrito na minha testa que eu ia comer hoje. This is true or wrong? Isso é verdade não? In Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained these things also. If you have lot of food, anything, but if your bhakta, when flesh is not coming, you cannot eat. Shila Vrindavan Das Thakur explica isso no Chaitanya Bhagavata, que você pode até ter muita comida, muitos alimentos, etc. Mas se não tiver no seu destino o que você irá comer, você não vai conseguir comer. Lakha drabya jadi karo ghare thake. Prabhu diyachen tare kono look. If you have many kinds of food, everything, but you have some kinds of disease, you cannot eat. Pode ser que você tenha a oportunidade de comer muitas coisas, tudo do bom e do melhor, mas você é assolado por uma doença muito grave que não faz com que você não possa comer tudo isso. This is true. Não é verdade? If you have sugar, Por exemplo, diabetes. very nice, many kinds of preparation just to looking, watching. Você tem acesso a comidas deliciosas e maravilhosas, mas você não pode comer, você tem que ficar só olhando por causa da diabetes. If you have a lot of wealth of money, this is true. But you cannot. Você tem muita riqueza, muito dinheiro, verdade, mas você não pode desfrutar. And if you enjoy, then suffering will come. Porque se você desfrutar, você vai sofrer por causa dessa doença, por exemplo. So for this regard, Shastra is saying, what you get, what you not get, everything depends on your previous practice. Então as escrituras dizem que tudo que você passa na sua vida é reação das suas atividades passadas. But bhakti is not depend on your faith. Mas bhakti é algo que não depende do seu destino. Bhakti depends on the mercy of Guru and Krishna. Bhakti depende da misericórdia de Guru e Krishna. For this regard, Shuddha Bhakta, they travel around the world to give Shuddha Bhakti in the heart of the devotee. Por isso que os Shuddha Bhakti, os devotos puros, viajam pelo mundo para tentar dar Shuddha Bhakti no coração dos devotos. Mahante Swabhavi Taidipar Nija Karja Nahitar Jan Paraghar. Mahante Swabhav, the nature of the pure devotee, without giving invitation, coming and giving Shuddha Bhakti. A natureza dos devotos puros é essa. Eles vão, mesmo sem ser convidados, eles vão e dão Shuddha Bhakti. Listen, Anna Vilashita Sunnam Gyanan Karmadana Britam Anukulina Krishnanu Silana. You do give these types of Shuddha Bhakti. Então os devotos puros, eles dão esse tipo de Shuddha Bhakti, descrito nesse verso. You want or don't want, give by force. Take this. Quer você queira ou não, ele te dá a força. Toma isso aqui. As like baby does not want, but mother by force feeding. Que nem um bebê que não quer, né, comer, mas a mãe, a força, ela alimenta o seu filho. So those who are pure devotee, they are giving Shuddha Bhakti and by force. Take this. Então os devotos puros, eles dão o Shuddha Bhakti a força. Toma isso aqui. Gaur Premanande. And tomorrow, Ekadashi. Amanhã é Ekadasi, né? What is the schedule? Qual é a programação? As you like, Gurudev. Would you like? They announce you just in the night. In the morning, what you want to, you can do. Morning walk. Morning walk on the beach. Caminhada na praia, então? Morning class or not? What you want? Morning class or do maybe not tomorrow? I want to be in class 24 hours. Por mim, tinha aula 24 horas por dia, Harikata. 24 hours I fly. Duration. Flying duration 24 hours. I'm speaking very good. If you sit here, whole night I can speak. Que nem a minha duração da minha viagem. Foram 24 horas da tarde todos os dias. Programação de manhã, amanhã ele vê. Mais a caminhada matinal na praia. Amanhã de manhã.
Huh? Whose birthday? Here. What time Mangalarati tomorrow? Mangalarti? Tomorrow. What time Mangalarti? Huh? Usually 5. Maybe many people so little bit late. Maybe 5:30 is good. Check on the sun. 5:30 is good. Sun is rising 5:10. Huh? Sun is rising 5:10. 5:10. Sun is rising very early. Oh, this time is summer time. Yes. Okay, first you check. Tá, vamos ver direitinho em relação também à hora que o sol nasce, mas como tem muitos devotos, acho que umas 5h30 é melhor para todo mundo chegar. Huh? Oh, his birthday. Check. Take the flowers and blessing to Abençoe Madhavananda Prabhu, peguem flores. or anybody's birthday. Only one. É aniversário de mais alguém? Só de uma pessoa? Now what is it? 9 o'clock. Meu aniversário foi antes de ontem. Radha Shyamsundar Prabhu's birthday 2 days ago. 9:20. 9:20. Okay, not so much loud. Just. Huh? Vem também, Prabhu, conta. Okay, give the flowers to everybody's hand. Because late night. Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasanti Surayo Dinigo Chakshuratatam Namo Brahmanna Devayo Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Om Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Om His birthday was 2 days ago. This one. Om Swastino Govinda Swastino Achyutananto Swastino Om Bhagavato Radhatu Madhavu 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 Vaji Madhavu Madhavu Hridi Smaranti Sadhavo Sarvi Sarvo Karjesu Madhava Lavastisa Justisa Utastisa Bravo Jesam Indiravaro Samu Vidastu Janardana Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Savam Malam Bhavatu Om Tamaso Majatir Gamaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Canta yo. Take the cake. Okay, now start Arati. Oh, Arati, Arati. Should I microphone? Should I do ah,
Haribur, por favor. Vem todo mundo tirar foto. Vem tirar foto, gente. Por favor, vem. Tirar foto. Ó, a gente vai tirar uma foto e aí a pessoa vai tirar de lado. Você virar pra lá pra aparecer na foto. E a baixada. Essa foto aí. Cadê o Prabhu que tira foto?